Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. A gente, continuando no tema de teontologia, a pergunta hoje que fica é: o que é a bondade de Deus? Você já pensou nisso? Você já se fez essa pergunta? O que é a bondade de Deus? O que ela reflete para a humanidade? E você já perguntou isso? Se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Alguém já te fez essa pergunta ou você já se fez essa pergunta? Se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Porque a gente muito fala que Deus é bom, que existe essa bondade de Deus, mas se Deus é bom, por que existe o sofrimento? E se Deus é bom, por que existem dificuldades na vida humana? Por que os cristãos, aqueles que temem a Deus, passam por dificuldades na vida? E aí, o que você responderia para essa pergunta, né? Então a gente tem que estar pronto, temos que estar prontos para esse tipo de pergunta. De acordo com o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4:2, ele fala: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que estar preparado a tempo e fora de tempo. Em todo momento que Paulo está falando ali, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de pergunta, para ensinar, para corrigir, para repreender, para encorajar. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de pergunta, quando a gente fala ali sobre a bondade de Deus. Mas a gente tem que entender que a nossa resposta deve ser uma para o recém-convertido e outra para uma pessoa madura na igreja. E aqui, quando eu falo madura na igreja é diferente de maduro na fé. A pessoa pode estar lá muitos anos na igreja, já ter um conhecimento, mas a fé dela ainda pode oscilar. Então a gente tem que entender que existe essa diferença. Para uma pessoa recém-convertida que pouco conhece de teologia, que pouco conhece da Bíblia, a gente vai responder de uma forma, talvez ali mais suave, mais leve. Para uma pessoa que é mais madura, que já tem um conhecimento, a gente pode ser mais dura ali na resposta, né? E a gente também tem que entender que grande parcela do sofrimento humano é fruto do pecado. E nesse caso devemos considerar o sofrimento humano como um castigo infligido pela justiça de Deus. Então, quando a gente fala ali de sofrimento humano, por que as coisas ruins acontecem, a gente tem que entender que as coisas ruins acontecem por conta do pecado da humanidade. O pecado habita na humanidade. O pecado vive na humanidade. Por mais que que nós somos cristãos, falamos que nós não vivemos mais para o pecado, existe essa luta diária entre aquilo que a gente alimenta, se é a carne ou se é o espírito. E se a gente alimenta a carne, a gente vai ali cometer pecados. Então essa luta vai ser diária e vai ser eternamente ali, eternamente não, mas vai ser ali até Jesus voltar. Né? Vai ser ali até a gente ter o corpo glorificado. Então a gente tem que entender que a parcela do sofrimento humano é fruto desse pecado. Então, quando a gente fala se é fruto do pecado, a gente tem que entender que se existe o sofrimento, por mais que a gente discorda que se existem dificuldades, é porque o pecado habita em nós. Né? Tem essa luta ali do pecado e da vida no espírito. Vai sempre manter, mas a gente tem o que? Alimentar o espírito para a gente vencer os pecados. Mas se a gente peca, e dependendo do pecado, vai haver consequências. Por exemplo, se uma pessoa ali é casada e ela trai ali o seu cônjuge, nesse ato de traição houve ali uma gravidez, por mais que a pessoa se arrependa, por mais que a pessoa ali se volte para Deus, peça perdão, Deus vai perdoar, mas as consequências ela vai colher. O filho vai nascer. Ela terá essa criança, ela terá que cuidar dessa criança, independente do arrependimento ou não. Existem consequências ali do pecado. E isso não é culpa de Deus, isso é culpa da pessoa que traiu ali o cônjuge. Não tem como a gente falar, mas por que Deus não mudou a situação? Não, mas isso não é culpa de Deus. A pessoa escolheu o caminho errado e por conta do caminho errado que ela escolheu, ela está colhendo ali as consequências ali do seu caminho errado. Deus não tem culpa disso. O sofrimento ali, nesse caso dessa pessoa, é por conta do seu próprio pecado. Então a gente tem que entender isso, que nem todo sofrimento é culpa de Deus. Às vezes, alguns sofrimentos ali que a pessoa passa é culpa dela mesmo. Se a pessoa rouba e é presa, o sofrimento que ela está ali na cadeia não é culpa de Deus, é culpa do pecado dela. Então a gente tem que entender que a grande parcela do sofrimento humano é fruto do seu pecado. Deus ser bom não significa também que ele vai apenas distribuir felicidades. A felicidade não pode ser o único bem e não o bem supremo da vida humana. Olha o que o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 15:19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. O próprio Jesus nos ensinou:
Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus disse, Deus não está aqui só para distribuir felicidade. Ah, você converteu, então agora é só alegria, 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 alegria. Pronto, acabou. Vamos ter alegria até Jesus voltar. Não, não é assim. Teremos momentos de dificuldades, teremos momentos ali que nossos entes queridos irão falecer, teremos momentos ali que pessoas próximas a nós irão nos trair, mas isso faz parte da humanidade. Isso faz parte ali de situações que ocorrem na nossa vida. Não quer dizer que você converteu, Deus vai distribuir ali simplesmente felicidades para todos. Não. E o próprio Paulo nos ensina. Se é somente para essa vida que temos esperança, somos os mais miseráveis. A gente não tem que pensar que se a gente está sofrendo aqui, que a nossa vida é ruim. A gente tem que entender que por mais que o sofrimento existe nessa vida, aquilo que nos espera na glória vindoura é muito maior. E é essa glória vindoura que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para a eternidade, não para aquilo que é passageiro, que é a vida. Por mais que você viva ali 100 anos de sofrimento, vamos colocar assim, e eu não creio que a pessoa possa viver ali 100 anos de sofrimento. Ela vai ter ali momentos de sofrimento e ela vai ter momentos ali de alegrias, de felicidades. Mas vamos dizer ali que uma pessoa vive 100 anos de sofrimento. Se ela morreu com Jesus, ela vai ter a eternidade em alegria. Por mais que ela seja ali 100 anos infeliz, vamos colocar todos os dias infelizes, que eu duvido muito que isso aconteça, mas ela terá uma alegria ali eterna. Então é essa que é a nossa visão. Deus, ele não é injusto, Deus é justo. Então se a gente comete pecado, ou se outras pessoas cometem pecado, irão pagar pelas suas consequências daquele seu pecado. A gente tem que entender que a bondade de Deus não anula a justiça de Deus. Por mais que Deus é bom, Deus continua sendo justo. E por ele ser justo, todos os seus erros, todos os seus pecados terão ali certas consequências. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí as suas dúvidas aqui no nosso canal, ou pode nos encaminhar também nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Te aguardo na próxima semana para a gente continuar ali falando sobre teontologia. Que Deus abençoe a sua vida.